Fala galera, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui no canal do Calhau. Nosso canal se propõe a discutir cultura pop, quadrinhos, filmes, mangás, séries e tudo aquilo que interessa ao público nerd em geral, certo? Iremos iniciar aqui o nosso canal. O primeiro vídeo do nosso canal é um review de action figure, de uma figura que eu desconhecia. Eu já sou colecionador de action figures faz bastante tempo, mas desconhecia essa série chamada Combatants Fight for Glory, do X-Ray Studio, ou X-Ray Studios, tá? Eu não sei como que é a pronúncia desse estúdio, essa marca inclusive é nova pra mim. E enquanto eu pesquisava pela internet, encontrei essa figura, achei uma figura muito bonita, apesar de uma figura cara, mas visualmente ela acabou me conquistando. Dei uma olhada em alguns reviews, falei, olha, acho que essa figura é interessante, né? E adquiri essa figura. Trouxe aqui então pra gente bater um papo sobre ela e poder entender, né, que figura é essa, que série é essa e os pontos fortes e fracos dessa figura aí, tá? Então eu vou abrir ela com vocês, ainda não abri, pra gente poder ter uma experiência conjunta. Mas antes vou mostrar pra vocês a caixa, então percebam aí a frente da caixa, né? Tem a figura, alguns acessórios, aparecem ali 2 pares de mão, mas tem 2 pares de mão também mais abaixo. Tá? Temos um helmet, né, que seria um elmo, né, dele ali, e uma faca ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, mas temos também uma lança e um escudo, tá? Vamos abrir então essa figura para podermos apreciá-la em conjunto, galera. Então abrindo aqui, tá? Não mostrei para vocês, aliás, a caixa, né, esqueci. Então aqui a caixa você tem um design do personagem de lado. Muito bonita essa foto. A história do que seria esse grupo, né, essa série, o que eles estão buscando, basicamente é uma figura baseada em gladiadores romanos, né? Então a gente tem um período histórico retratado aí de uma maneira semi-fictícia, mas que mantém até alguns elementos que são bem coerentes com a história de Roma, né? A gente tem aqui um aviso que caso a figura, né, as juntas da figura, as articulações estejam muito duras, para colocar essa figura em água quente para ela poder amolecer e você mover sem correr o risco de quebrar a sua figura, tá? Então provavelmente aí temos uma figura com juntas, digamos, um pouco mais duras ou até mesmo de um material que a gente não sabe, vamos ver ainda, né? Um material que talvez possa ser mais frágil, mas vamos entender isso em conjunto. Atrás temos uma ficha do personagem, quem ele é, de onde ele veio, qual é a nacionalidade dele, né? Então o nome dele, Ambilus, o apelido seria o Besouro, acredito que por conta da armadura. A etnia dele seria dos gauleses, da cidade de Neápolis e do grupo de Cálidos, né? A gente lembra um pouquinho de história aí nesse momento, quando Roma, no período de Júlio César, invadiu as Gálias, e parte dos povos que eram conquistados pelo Império Romano. Nessa época nem era império, né? Roma ainda era uma república, estava no final ali, no primeiro triunvirato, mas Roma acabava por transformar parte da população, parte dos guerreiros em escravos, e alguns desses escravos se tornavam gladiadores, e é justamente isso aqui que temos com essa figura. Já percebemos aqui os acessórios que estavam colados nesse card com esse capacete romano. E os acessórios que nós temos aqui são uma lança, um escudo, aparentemente muito bonito também, e um braço, provavelmente que deve permitir uma customização desse personagem. Mas vimos muito de caixas, vamos então ao personagem. Abrindo aqui essa primeira impressão que nós temos, é uma figura muito bonita. Ela é muito bem esculpida, ela é muito bem pintada, e os acessórios são justamente o elmo que nós falamos, a faca, 2 pares de mão aberta e 2 pares de punhos cerrados. Vamos tirar aqui essa figura, galera, pra gente poder fazer uma análise mais direta dela. Então é uma figura que vem na caixa sem nenhum tipo de arame, como a gente encontra, por exemplo, em figuras do Predador, da NECA ou Marvel Legends, certo? Então ele vem apenas ali encaixado. É uma figura muito bacana, galera. Visualmente ela é muito imponente. É uma figura, vou trazer mais perto da câmera para vocês verem, uma figura muito bem esculpida, muito detalhada. O rosto, inclusive, me lembra o Terry Hook Hogan, um lutador de luta livre
dos Estados Unidos dos anos, finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, né, se não me falha a memória. O rosto é muito parecido, tá? E as primeiras impressões aqui que eu tenho é uma armadura muito bem pintada, tá? Muito bem esculpida. São armaduras que fazem parte de sets diferentes. Vocês podem ver aqui que você tem um braço, né, armado aí com uma couraça que é climatizada, tem detalhes e sujeira e marcas de batalha. Uma ombreira, que pertence provavelmente a um outro tipo de armadura, inclusive com espinhos. Uma proteção peitoral, na frente e atrás, com couro muito bem pintado. Um outro set de armadura na altura aqui do antebraço, protegendo também aqui a região das pernas, né, da parte da cintura das pernas do personagem. Um saiote também climatizado, um amarelo, mas um amarelo sujo, climatizado com tons de marrom. Aqui teríamos aquelas faixas de couro, também pregadas com pinos de ferro, né, 2 fivelas. Uma bainha para aquela faca que ele tem ali de acessório, certo? Os pés estão envoltos em faixas, as faixas também climatizadas. Uma coisa muito interessante desses pés. Então tem unhas nos pés, tá? Nas mãos, deixe-me ver. Nas mãos não. Nas mãos ele não tem. Ele tem unhas, mas não tão visíveis. Talvez precise dar uma sujadinha para aparecer mais. Mas no pé aparece melhor, né? Essas unhas aí dele estão muito mais visíveis. E as faixas são climatizadas. Inclusive as faixas atrás das pernas têm cores diferentes e são de um material aparentemente diferente, tá? Proteção aí das pernas também fazem parte de um set diferente do que a gente esperaria num guerreiro que tivesse uma armadura única, né? Então a gente tem aqui de um lado uma proteção de perna dourada com um detalhe de característica greco-romana em relevo. Muito bonito isso aqui, muito impressionante. E do outro lado temos uma armadura mais parecida com ferro, talvez, né? Com cravos e amarrado aqui com couro, muito bacana, muito legal mesmo. Bom, a figura então tem articulações de braço, né? Abre até essa altura o braço. Virando para frente você consegue ver a articulação interna, que é uma articulação diferenciada. Não me lembro de ter visto essa articulação em figura alguma de outras linhas, mas também me incomoda um pouco o fato dessa articulação ficar aberta. Se tivesse uma articulação borboleta, aí talvez resolveria o problema, ficaria mais bonito. Fica aí a dica, né, pros produtores dessa action figure, que é muito legal, mas que essa articulação realmente deixa um pouco a desejar. Ele consegue elevar os braços, aqui fica difícil pela armadura, mas opa, a armadura sai, ela se destaca. Percebam que ela tem um pino aqui e um buraco aqui para ela poder ser encaixada. Então ele consegue levantar os braços bastante. O tronco também, mas se você levantar muito o tronco, ele aparece essa conexão aqui da articulação. O que acaba empobrecendo um pouco a figura, né, nesse sentido. Inclusive aqui, do abdômen pro tórax, a gente tem uma diferença de cor, uma pequena diferença de cor. Né? Nada que seja prejudicial à figura em si, tá? Mas algo que pode aí incomodar algumas pessoas um pouco mais críticas. No final das contas, eu acho que não desabona. Mas fica aí o aviso. É uma figura que inclusive tem mamilo, tá? Então, assim, é interessante porque muitas figuras que não tem na camiseta, elas não têm, elas são lisas, não tem o mamilo. Os mamilos são muito polêmicos, a gente sabe disso. Mas essa é uma figura que vem com mamilos, ela é bem esculpida, né? Como vocês podem ver. Tem bastante veias aí, demonstrando uma figura um pouco mais realista, né? Então o braço vem até aqui, como eu falei pra vocês, gira completamente, inclusive o braço de armadura, volta pra dentro. Articulação de cotovelo, articulação simples, tá, galera? Não é uma articulação dupla, o que eu acho que perde um pouco. Infelizmente, poderia ser uma articulação dupla, mas não é. Aqui, no outro braço, quando eu articulo, eu percebo que sai um pouco da tinta da articulação. Tá? Nada demais, assim, nada muito problemático, digamos assim, mas sai um pouquinho. Então, talvez uma pinturinha aí com uma caneta metálica resolva essa situação. Articulação na cabeça, não sobe nada, principalmente por conta do cabelo dele, que é um típico cabelo de Hulk Hogan. Então não sobe nada, mas a cabeça abaixa consideravelmente. Então tem um ponto positivo e um ponto negativo aí.
Nas pernas, a gente tem as articulações muito parecidas com os braços, elas giram completamente as pernas, ok, né? Voltam pra cá, perfeito, fecham. A articulação do joelho é articulação dupla e olha a diferença de uma articulação dupla, né? Olha o tanto de ângulo que a gente consegue mexer com essa perna desse personagem por conta da articulação dupla. Então, assim, poderia ter tido essa articulação dupla também no cotovelo. Então foi um erro aí, né, da empresa que produziu essa figura, infelizmente. Mas, pelo menos na perna, tem essa articulação dupla, então não vamos, né, também dizer que, oh meu Deus do céu, perdeu completamente. Vamos então colocar aqui de novo essa parte da armadura, para podermos nos dedicar agora aos acessórios, certo? Então vamos aos acessórios aqui. Como podemos ver, vou colocar aqui um pouco mais para o fundo, como podemos ver, temos então os pares de mão, estão aqui, né? Os pares de mão fechada, os pares de mão aberta. Eu vou tirar aqui a faca, as mãos, acredito que sem problemas, né? A gente já consegue identificar que são mãos, ok? Não vou mudar, acho que nesse momento, acho que não há essa necessidade. Temos a faca é de um material muito bom, ele é bem rígido, mas não quebradiço. Então ele é bem rígido, mas não é quebradiço. E é uma faca afiada, tá, galera? Cuidado aí com o dedo. Vou apertar um pouquinho pra vocês verem. Ele chega a marcar o dedo. É bem afiada mesmo. Vamos ver se entra com facilidade na bainha. Perfeito. Encaixou perfeitamente aí essa faca na bainha do personagem. Deixa eu só ajustar aqui pra gente não perder a qualidade do vídeo. Vamos ver agora os demais acessórios, juntos também com o capacete. Esse capacete é muito, muito bacana. Percebam que é um capacete climatizado, muito bem pintado. Ele tem 2 chifres para cima. E ele tem marcas significativas de batalha. Olha que interessante, ele tem cortes. Ele tem aqui marcas de espada, talvez de lanças, de machados. Enfim, ele tem aí bastante detalhe nesse capacete, certo? Vamos ver se entra facilmente na cabeça do personagem. Tranquilamente. Entrou. Vamos ver se é fácil de retirar. Ele prende legal, não solta. Então aí mais um ponto para a figura. Vamos então aos demais acessórios aqui. Temos um braço extra. Então esse braço provavelmente é o braço, né, o direito dele. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente consegue tirar esse braço para fazer a troca. Bom, galera, é um braço duro, tá? Eu não vou tirar, porque havia a recomendação de que caso esteja muito duro, a gente aquecer a figura antes de retirar. Então, para não correr risco de quebrar nenhum tipo de articulação aí, vamos então poupar essa troca nesse primeiro momento. Eu vou fazer posteriormente um review do Conan da Mesco, e aí eu esquento essa figura, troco o braço, faço o review e mostro ele junto, tá? Pra gente poder ver como é que fica aí com esse braço diferente. Mas é um braço aí sem armadura, a gente coloca uma outra mão e trocaria esse braço, certo? Dito isso, temos também uma lança muito bem esculpida, muito bem pintada, também muito afiada, um material muito bom, tá? Se você é colecionador de predadores da NECA, e aí você encontra aquelas lanças que você encosta e só de olhar, né, parece que ela vai quebrar, não é esse o caso, gente, ó. É uma peça bem sólida, tá? Muito bacana essa lança, muito bem detalhada, muito bem climatizada. O escudo é um escudo redondo, tá? Dourado e prateado, com muitas marcas de combate, né? Já viu muitos combates aí, muitas marcas de espada, de lâminas. Tem um escorpião muito interessante. Deixa eu aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. Um escorpião muito interessante impresso nele, muito bonito, tá? Uma figura realmente impressionante, também um escudo muito sólido. E aqui, né, com as tiras de suporte também, tiras muito sólidas, inclusive rígidas, tá? Não são tiras mais moles pra gente conseguir colocar na mão. Vamos ver como é que fica aqui colocando na mão, certo? Vamos pôr, então, primeiro o escudo, tá? Ah, uma outra coisa interessante é o seguinte, né? Se a gente tirar essa mão aqui, a gente consegue tirar essa armadura. Olha que interessante. A gente consegue tirar essa armadura. Então você tem uma possibilidade maior de customização com essa figura. É muito bacana isso.
Mas coloquemos de novo aqui, vejamos então esses últimos acessórios, tá? Coloquei aqui, vamos encaixar a mão, é um pouco mais difícil aqui de encaixar no escudo, tá? Já vi isso em outros reviews também, e aí fica realmente mais difícil de encaixar, mas é possível, certo? A gente só tem que acertar aqui, vamos ver se eu consigo acertar, para ele ficar bem bonitão. Que realmente é uma figura que merece aí um cuidado significativo, gente. Então aqui baixando o braço, percebam até o barulho que fez. Então é uma figura que tenha um cuidado nas articulações, né? Quem comprar aí, quem for mexer nessa figura, muito cuidado, tá? Todo cuidado é pouco aí. Eu realmente não sei se essas articulações posteriormente vão se ressecar. Então fica aí o aviso. Vamos colocar aqui na mão dele a lança. A lança tem um formato que permite que você só empurre, certo? E aí você consegue encaixar e tem essa figura monstruosa aí, que é o Amilus Beetle, tá? Quer dizer, Amilus não, né? Abilus. Eu nunca vou aprender a falar o nome desse cara, mas tudo bem. Segue o baile. Então tá aí a figura, gente. Esse é um gladiador muito, muito bonito, muito, muito bem feito. As poses são muito interessantes que se dá para fazer com esse personagem, certo? Então você não vai encontrar, por exemplo, dificuldades de montar um set de arena, de luta, né? Enfim, de combate com essa figura, justamente por conta da alta poseabilidade que ele tem, mesmo não tendo ali uma articulação dupla nesse braço. Eu não vou prender muito bem aqui não, só para vocês verem mesmo que é possível fazer uma gama muito significativa de poses com essa figura, certo? Então ela tá aí para vocês poderem perceber a grandiosidade dela. É uma figura que realmente me cativou e me conquistou. Vou fazer aqui um comparativo para vocês com uma figura Marvel Legends grande, é uma figura alta, tá? Então aí o nosso querido Ambilus é uma figura muito alta. Eu vou colocar aqui do lado do Hulk, que é uma das maiores figuras, né, do Marvel Legends aí, mais tradicionais. E aí percebam o tamanho do Ambilus perto do Hulk, certo? Não fica pequeno, eu acredito que tenha aí, o Ambilus deve ter mais ou menos a mesma altura de um Thor, né? Acredito, tá? Não coleciono Marvel Legends, tenho esse Hulk aqui perdido, mas acredito que seja isso. Se compararmos aqui com, né, uma régua, até o topo da cabeça dele dá mais ou menos 17 centímetros, tá? Então, figura aí de 17 centímetros, bem parruda, bem interessante, certo? Galera, espero que vocês tenham gostado do review, fiquem atentos aí para as novidades, a gente vai fazer bastante discussões sobre cultura pop, sobre vídeos, sobre polêmica, sobre lançamentos, enfim, e bastante figuras serão aí alvo do nosso review, inclusive a próxima provavelmente será Conan Mesco, o Conan, né, a primeira linha que saiu. Então, eu agradeço a vocês aí pela atenção, dei um close no rosto do Ambilus aí, que é um cara bem interessante. Vou tirar o Hulk do fundo, senão a gente perde um pouco do foco. Então, percebam como é uma figura extremamente detalhada, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente, agradeço bastante aí os comentários, as dúvidas, as críticas. Estamos aí para melhorar e esperamos poder constituir relações de amizade muito significativas daqui para frente com o pessoal da cultura nerd. Tá legal, gente? Um abraço para todos, fiquem bem e até a próxima!